Oi, gente! Tudo bem com você? Eu, professor Guilherme, estou aqui para mais uma revisão. Hoje faremos uma revisão de Direito Internacional. Os alunos pediram e o professor preparou essa super revisão para você. Bora lá comigo? Vamos juntos acompanhar essa revisão? Vem então, a partir da vinheta. Quer uma dica para melhorar a experiência dessa revisão? Vá dando pause. Sempre que o professor mencionar algum conceito, dê uma pause, anote e depois continue. E também não se esqueça de dar aquele super like nos vídeos do professor. Bora lá para a nossa revisão de Direito Internacional a partir de agora? Vamos juntos então para nosso primeiro tema. Nessa revisão, falaremos de diversos temas, dentre eles soberania, autodeterminação dos povos, conceito de direito internacional público e privado, sujeitos do direito internacional e fecharemos com o conceito de tratados. Soberania. Para falarmos de soberania, é importante entendermos que ela é a autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como um poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. A soberania, no âmbito do direito internacional, é o exercício da autoridade que reside num povo que se exerce por intermédio dos seus órgãos constitucionais representativos, dentro do direito do Estado de intervir de forma pacífica na solução de um conflito internacional, evidentemente. Neste caso, podemos ressaltar assim a ideia de autoridade. Soberania, no direito internacional, pode ser considerada como um poder ou um grau de poder absoluto, mas não é, nem poderia ser, ilimitado, pois ela encontra seus limites nos direitos individuais, na existência de outros Estados soberanos, na ordem internacional. Princípio da autodeterminação dos povos. O princípio da autodeterminação dos povos é um princípio de direito internacional que procura assegurar a independência, a liberdade e o direito de organização próprio dos povos. Visa proteger o direito dos povos de determinar o seu sistema de governo, organização econômica e sociocultural. O princípio da autodeterminação dos povos pode ser conceituado como aquele que confere aos povos o direito de autogoverno e de decidirem livremente a sua situação política, bem como aos estados o direito de defender a sua existência e condição de independente. Nota-se que o princípio em questão tem muito a ver com a ideia de soberania. Os povos, que são os principais destinatários deste princípio, são, segundo o conceito sociológico, conjuntos de pessoas unidas por laços de sentimentos de pertencerem ao mesmo grupo, laços estes motivados por fatores em comum, os quais podem ser objetivos e também subjetivos. Os elementos objetivos diz respeito à cultura, religião, história, etnia, idioma, entre outros. E no caso dos subjetivos, diz respeito à vontade de viverem juntos e à consciência de permanecerem no mesmo grupo. No caso do princípio da autodeterminação dos povos, pode ser exercido nas modalidades de independência, associação, integração e autonomia, bem como reconhecimento de minorias, e por possuir um forte conteúdo democrático, é aplicável a um povo somente em conformidade com a sua vontade, podendo esta ser apurada por meio de plebiscito.
Próximo tópico: direito internacional público e direito internacional privado. Vamos começar a falar um pouco sobre o direito internacional público? Neste caso, o direito internacional público é o ramo do direito internacional que aborda as normas e as leis que regem as negociações entre os países, como os pactos e os tratados. Além disso, eles são submetidos a esse ramo todos os entes soberanos, estatais e públicos, tratando-se, portanto, de relações jurídicas externas. Direito internacional público pode ser conceituado como: trata-se das normas jurídicas entre Estados soberanos, entre si ou entre entes, Estados e organizações internacionais. Sempre que houver um problema de direito e dever entre Estados, no qual suas próprias normas públicas tratem de forma diferente a resolução, esse será assunto para o direito internacional público. Direito internacional privado. No caso do direito internacional privado, ele é um conjunto de normas jurídicas criado por uma autoridade política autônoma, com o propósito de resolver os conflitos de leis no espaço. Em relação a seus princípios, o direito internacional privado deve indicar leis que auxiliem na regulação dos contratos firmados por indivíduos de países diferentes, também tratando de adoções em que a criança e os pais são diferentes países, por exemplo, relações familiares, trabalhistas, bem como demais assuntos. Podemos conceituar o direito internacional privado assim: tem como função informar qual legislação deve ser acionada em diferentes casos e conflitos de interesse privado. Trata-se de diferentes âmbitos, sejam eles o penal, no caso de crimes, ou até mesmo familiar, com relação a divórcio, sucessões, etc. As diferenças entre direito internacional privado e público. Como já mencionei, o direito internacional possui duas grandes variações, sendo elas o direito internacional privado e o direito internacional público. No caso do direito internacional público, diz respeito às relações jurídicas entre Estados, firmando tratados e convenções internacionais, sempre prezando por manter um ambiente saudável, respeitando a autodeterminação dos países envolvidos. Agora, no que diz respeito ao direito internacional privado, tem como função tratar das relações e leis no aspecto civil, mantendo o bom relacionamento entre pessoas, físicas e jurídicas, de diferentes estados, sejam em tratados comerciais, relações familiares, entre outros, sempre no âmbito particular. A fim de diferenciar as disciplinas, podemos dizer que direito público ele é aplicado nas normas de natureza pública, já o direito privado diz respeito às normas não permissivas. Sujeitos do direito internacional público. Os sujeitos do direito internacional público são todos os entes ou entidades cujas condutas estão previamente previstas pelo direito internacional público ou contidas no âmbito das obrigações internacionais e que tenham possibilidade de atuar direta ou indiretamente no plano internacional. O que é uma personalidade internacional? Podemos afirmar que é a capacidade para agir internacionalmente, ou a aptidão para exercer direitos e se submeter a deveres no cenário das relações internacionais, sendo eles estados e organizações internacionais. Sujeitos segmentário são reconhecidos como sujeitos, mas não têm capacidade de celebrar tratados internacionais. Exemplo: indivíduos, empresas transnacionais e organizações não governamentais. Estados são os sujeitos mais importantes que temos dentro do direito internacional público. Quando se fala de Estado, se fala em formação das pessoas
e mesmo no território de um governo independente e que possui essas capacidades de celebrar tratados ou acordos internacionais. Os estados são formados pela reunião de indivíduos estabelecidos de forma permanente em um território, sob a autoridade de um governo independente. Podemos afirmar que os estados são conceituados como sujeitos internacionais mais importantes que temos dentro do direito internacional público. Quando se fala em estado, se fala em formação de pessoas em que no mesmo território com um governo independente e que possui essa capacidade de celebrar tratados ou acordos internacionais acabam por si atuando. Acerca dos elementos constitutivos do Estado, podemos afirmar que temos território, governo, soberania e população, o famoso TGSP. Os elementos constitutivos podem ser considerados como fundamentais para a existência do Estado. Além disso, podemos afirmar que o território nada mais é que uma região demográfica onde o Estado exerce a sua soberania. O governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. Soberania, conforme já estudado, uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como um poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. O povo, o elemento humano que adere ao conceito de Estado. Podemos considerar como povo todos os nacionais, ainda que eles residam no exterior. Se existe um brasileiro que mora na França, ele faz parte do conceito de um povo. Vamos falar de organizações internacionais? São elas que visam um determinado objetivo que constará no tratado. Quando falamos em organização internacional, estamos falando da Organização Mundial da Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, que são organizações criadas para que possam atuar dentro de um determinado objetivo. Nesse caso, as organizações internacionais, elas possuem um objetivo que constará dentro do seu tratado. Todo objeto de uma organização internacional tem que ser, no caso, idêntico ao objeto do tratado. Não pode a Organização Internacional do Trabalho virar sobre algo diferente do proposto. Por exemplo, querer abordar sexualidade dos jovens. Sobre o conceito de organizações internacionais, são entidades criadas de forma voluntária por estados por meio de esquemas de cooperação capazes de articular os esforços dos entes estatais. O seu objetivo deverá ser o objeto da organização internacional, ou seja, o objeto do tratado deve ser o objetivo da organização internacional. Pode celebrar tratado internacional, mas não é igual ao Estado. A sua personalidade é do tipo derivada, porque para existir uma organização internacional, ela depende da manifestação da vontade de outro ente, no caso os Estados, que se unem para tutelarem determinados interesses que lhes sejam comuns. Neste caso, estamos falando de personalidade jurídica internacional do tipo derivada. Falar dos blocos regionais, eles são formas de manutenção de interesses regionais, como, por exemplo, a União Europeia, o Mercosul. Neste caso, eles facilitam o relacionamento entre as nações nas suas modalidades econômicas, sociais e culturais. Firmados blocos econômicos para que, através de uma moeda única, estabeleçam relações protecionistas que possam angariar vantagens entre as nações e façam parte de um determinado bloco internacional. O conceito de blocos regionais são coletivos de estados para a realização de fins comuns e angariar vantagens dos relacionamentos entre as nações. Santa Sé e Vaticano. Santa Sé e Vaticano são elementos distintos, pois a Santa Sé é um órgão de cúpula do governo e o Vaticano é o Estado. Apesar de serem ambos chefiados pelo Estado, são coisas distintas.
O Vaticano fica dentro de Roma. É o espaço que foi cedido pela Itália para a construção da sede da Igreja Católica. E existe um tratado, porque está havendo aí divergência entre poderes, Igreja Católica e Itália. Caso venha acontecer, isso não pode se manter. Esse tratado é o Tratado de Latrão, estudados lá nos livros de história. Naquele pedaço de Roma, o Vaticano está no meio, no centro de Roma, e aquele Estado Vaticano compõe a Santa Sé. Santa Sé é a cúpula do governo da Igreja Católica, cujo chefe é o Papa. É a entidade que comanda a Igreja Católica. O Vaticano é o Estado. A Santa Sé é a cúpula de governo. A Santa Sé pode celebrar tratados. No caso, os tratados com a Santa Sé se chama concordata. Indivíduos. Os indivíduos, no âmbito da internacionalização dos direitos humanos, podem ser mencionados cada vez mais a partir de serem destinatários de suas normas, e assim sendo, crescentes a importância dos mesmos enquanto sujeitos de direito internacional. A cidade internacional, eles possuem, apesar de reconhecidos como sujeitos de direito internacional, não podem indivíduos celebrarem tratados internacionais, tendo a doutrina moderna denominando os sujeitos fragmentários. Empresas. As multinacionais têm sua importância em relação ao comércio internacional. Vários estados hoje celebram acordos internacionais, comércio com empresas multinacionais, principalmente relativa ao meio ambiente, economia sustentável. Exemplo, McDonald's, Philips, dentre outras. Podemos conceituar empresas como aquelas que se beneficiam do comércio internacional e têm obrigações em relação à matéria de trabalho, meio ambiente, vários estados celebrando acordos e contratos com estas empresas, mas não podem celebrar tratados internacionais. Organizações não governamentais. São exemplos aí o Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelhas, que são organizações com finalidades próprias, mas sem finalidade lucrativa, e que possuem capacidade de estabelecer diversas áreas econômicas sociais, ajuda para pessoas mais necessitadas, que são criadas com o objetivo de auxiliar determinada área, seja social, econômica ou cultural. Conceituamos da seguinte forma: entidades jurídicas privadas sem finalidade lucrativa, mas com finalidades próprias, política, social, econômica, etc. Insurgentes, beligerantes e movimentos de libertação nacional. Os insurgentes e beligerantes são movimentos contra o governo, porém, o que diferencia é a proporção da ação. Uma ação mais localizada é insurgente. Se tem uma ação mais grandiosa, tem-se beligerante. A movimentação liberal é uma ação com finalidade, independência, como aconteceu, por exemplo, lá na Irlanda. Os insurgentes podem ser classificados como grupos que se revoltam contra o governo, mas cujas ações não assumem as proporções da beligerância. São ações localizadas. Beligerantes são movimentos contrários a um governo de Estado, que visam conquistar um poder ou criar um ente estatal. Movimento de libertação nacional. São grupos nacionalistas que buscam independência política e econômica, a fim de exercer a autodeterminação dos povos. Fique atento. O Estado Islâmico e a Al-Qaeda, por exemplo, não são considerados nenhum desses movimentos. São situações ilícitas, nem beligerantes e nem insurgentes. Só podem ser nomeados como situações lícitas nessa classificação, que não é o caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Conceito de tratados. Tratado tem todo acordo formal e escrito, celebrado entre os Estados e ou as organizações internacionais, que buscam produzir efeitos numa ordem jurídica de direito internacional.
sendo acordo pressupõe manifestação de vontade bilateral ou multilateral. Os tratados podem ser definidos como estipulações formais entre dois ou mais estados, ou ainda entre outras pessoas de direito internacional público, mediante as quais se cria, modifica ou se extingue uma determinada relação jurídica. Gostou desse vídeo? Espero que sim! Você chegou até aqui? Dê um like aí no meu canal, ajude a esse professor a atingir 1000 inscritos, fazer com que o direito aí seja proliferado pela galera. Posso contar contigo? Espera aí no próximo vídeo, será sempre bem-vindo. Mande esse canal para os outros colegas, vamos divulgar bastante e espero você aqui novamente. Tchau, tchau!